Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor que começou essa obra, Ele possa alcançar o teu coração, que o mesmo Espírito Ele possa ministrar ao teu coração aquilo que Ele falou ao meu, que eu venha diminuir, que Ele cresça, que a palavra, que a mensagem, que a mesma unção do louvor, da palavra inicial, ela possa estar no teu coração. Nenhuma preocupação, nenhuma dúvida venha pairar no teu coração na noite desse dia, que você possa estar atento àquilo que o Senhor tem para falar, que tu não venha perder nenhuma porção daquilo que o Senhor tem preparado. Eu digo para vocês, eu comentava com a minha esposa a diaconisa Ana Carla, que como sempre o Senhor me constrange, porque eu tenho pedido ao Senhor entendimento da palavra dele para compartilhar com sabedoria, com entendimento. E eu orando, pedindo ao Senhor, eu falei: Senhor, geralmente eu dou um título para a palavra, e o Senhor falando comigo ontem, hoje, o título que veio à minha memória foi espelho. Espelho. Então fala para a minha igreja. Quem conhece o que é um espelho? Quem não sabe o que é um espelho, né? Quem não tem um espelho em casa? Quem não faz uso de um espelho, né? Coisa tremenda. Então o título dessa palavra que eu vou compartilhar contigo é espelho. Tá bom? E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro do Tiago, no capítulo de número 2, no verso de número 22, para nós começarmos a entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Porque assim como nós aprendemos nesse altar, que antes da palavra chegar até você, ela passou por mim. E ela falou ao meu coração. E eu quero que, meu desejo do meu coração, que ela possa te alcançar, desde o presbítero Bruno, que está lá na portaria, até o altar da casa do Senhor, aqueles que trabalham, que essa palavra ela possa trazer para nós entendimento. E que possamos aprender um pouco mais dessa palavra, que é do Senhor. Tiago 2, verso 22, diz assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e quem fala pelas obras é a fé, e foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as Escrituras, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Que tremenda essa palavra, né? A gente se alegra em saber que um irmão, né, alguém que se esforçou, alguém que ouviu a palavra da promessa, creu, guardou no seu coração e exercitou. Ele não guardou a palavra só para mim, que isso, não, promessa para o meu caso, só para minha família, só para os meus, e tomou para ele. Antes, ele exercitou a fé da palavra, a palavra que foi liberada para ele, ele tomou posse. Aleluia! Só que quando nós tomamos posse da palavra do Senhor para a nossa vida, meu irmão, junto dela vem um encargo, junto dela vem uma responsabilidade, junto dela vem um peso de glória. Não é um peso que nos sobrepõe, que nos para, que nos fadiga, que nos faz retroceder. Não, é um peso que te aperfeiçoa, é um peso que te melhora, é um peso que te impulsiona, é um peso que te dá um entendimento, que te faz prosseguir. Gênesis, capítulo 22, fala um pouco sobre essa graça, essa honra, essa responsabilidade que foi dada a Abraão, né? E diz assim, o capítulo 22, alguns versos: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça ali em holocausto sobre uma montanha, e eu te direi. Aí a gente para, mas essa história, essa passagem é conhecida de todos nós. Essa passagem é uma passagem que prova a fé daquele homem, que mostra como aquele homem era obediente àquilo que ele ouviu da parte de Deus e não negou o seu filho.
Aí eu queria te convidar, meus irmãos, a lembrar do espelho que diz que tanto Abraão quanto nós também somos provados. Que se nós pararmos para olhar e nos colocarmos diante dessa palavra como se nós fôssemos Abraão, o que nós temos tido de precioso que o Senhor nos confiou e que Ele nos pede conta, e nós temos às vezes dúvidas se devemos ou não oferecer em holocausto, oferecer em oferta agradável, priorizando o amor ao reino e deixando ele com primazia e fazendo a obediência, se submetendo à obediência, assim, simplesmente. Então, eu fazendo uma introspectiva, tentando entender, pedindo ao Senhor, mas como isso? E comecei a pensar, Senhor, como é que é a nossa vida cotidiana? Como é que é os nossos relacionamentos? Como é a vida do ser humano? Nada mais é do que um ciclo de relacionamento. Nós nos relacionamos em casa, os que são casados, os que são namorados, aqueles que são filhos. São ciclos de relacionamento. O pai que se põe como referência dentro de um lar que precisa ser postulado para que a família possa olhar para ele, ver nele integridade, perseverança, posicionamento, para que ele possa ser exemplo de fé, né? E isso é o quê? O espelho para uma família, para a casa. Aí, saindo do ambiente da casa, nós vamos olhar para um ambiente de trabalho, que a maioria das pessoas trabalham, se relacionam. E no ambiente de trabalho não é diferente, porque quando nós chegamos ali, as pessoas não olham, elas procuram ver em nós aquilo que nós dizemos somos. Se realmente somos o que dizemos que somos, porque às vezes o homem fala, eu sou crente, bota aquela blusa bonita, Jesus, ou no carro tem aquele logo gigante no carro dizendo, breve voltará, enfim, mas não vive de fato no Evangelho. Então esse reflexo, essa vida de santidade, de vivência com as coisas do céu, que é o que o Senhor espera de nós. E eu pensando, Senhor, mas somente até aqui, Senhor, será que não vai aprofundar um pouco mais? Porque eu gostaria de trazer uma linha de raciocínio para as pessoas. E quer ver uma palavra que não sai do meu coração, é que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha, meu irmão. E eu falava com o nosso pastor ontem na reuniãozinha lá do Ricardo, reuniãozinha não, né? Diga-se de passagem, banquete, uma bênção, um ambiente agradabilíssimo, que pôde estar maravilhoso. Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos que nos deu a oportunidade de estarmos juntos lá, celebrando o aniversário do Davi. E eu falava que essa palavra, né, que somos cercados por tão grande nuvem de testemunha, as pessoas nos medem, nos olham, esperam ver em nós alguma coisa diferente, meus irmãos. As pessoas, elas precisam ver, elas precisam olhar e ver alguma referência para elas não parar naquilo que está esmagando eles, as propagandas, as oportunidades que fazem eles parar, fazem eles ceder para as coisas da carne. Quando eles olham para nós que somos a igreja do Senhor, eles precisam ver a chama do Espírito. Não somente pela tua boa vestimenta, não somente pelo teu bom corte, pela sua roupa bem afiada. Hoje eu dei uma caprichada, peguei um paletó, botei um blazer, né, para ficar legalzinho aqui na distribuição. Mas eu digo que não é só pela nossa aparência, as pessoas têm que nos ver pelo que nós somos de fato, na essência, no caráter, nos esforçar. E pensando assim, eu falei, Senhor, comecei a cortar em mim, eu falei, será que eu estou fazendo isso, Senhor? Eu trabalho com automóvel, eu vendo minha mão de obra, e as pessoas depositam em mim confiança quando traz o carro para mim, e eu ofereço um resultado que é a eficiência do meu trabalho. Justo, transparente, honesto, e às vezes eu fico pensando, será que eu alcancei a expectativa? E me alegra quando a pessoa me dá um feedback. Acontece, às vezes as pessoas aí, não, ficou uma benção, então é muito bom. Às vezes as pessoas até exaltam demais, né? Pega, fala, não, amém, meu irmão, está satisfeito, ficou bom, maravilha, mas é legal quando esse feedback vem, porque você sabe que você fez um bom trabalho, você aplicou um bom trabalho, mas é melhor ainda quando a pessoa vê que você não só vendeu um bom trabalho, mas você vendeu um preço justo, você vendeu um serviço transparente, você fez a diferença que, infelizmente,
É diferente, é anormal ser honesto. Você fazer algo e falar, ó, só troquei o que dava ruim, a pessoa olha assim, pô, meu irmão, tudo bem. Aí tu vai e fala o valor, então tudo bem, eu troquei o que era ruim, tu só gastou X. Ah, mas não seria Y? Mas foi só X, porque só o que estava ruim era o X, não era o Y. Irmãos, eu passei por isso, uma cliente minha até falou que, mas vai ficar bom? Porque o orçamento que eu fiz deu 14 mil e alguma coisa, você está me cobrando 7.800 para fazer esse motor, será, meu irmão? Eu não vou ter que jogar esse carro fora depois, não? Falei, meu irmão, fica em paz, o carro ficou bom, tem garantia, foi bem feito. Mostrei para ela as notas de todo o serviço. E essa garantia? Essa garantia é comigo. Eu mesmo faço a garantia, são 3 meses, é aqui comigo. Se houver necessidade, te estende mais 3 meses, mas fica em paz. É porque quando mexe no motor assim não fica muito bom. Não fica bom, não é porque a gente ouve falar. De repente é porque você não me conhece. Eu quero te oferecer essa segurança. Fique em paz, o carro ficou bom. Está aqui o orçamento, está aqui as notas do serviço. Você está levando uma guia, a outra vai ficar arquivada. Isso espanta que as pessoas não estão acostumadas com transparência, com honestidade. E foi simplesmente o que é o correto. Não precisa inventar. Foi simplesmente o correto. E às vezes sai um pouquinho da realidade. As pessoas não estão acostumadas com isso. E é interessante que nas coisas do Senhor também não é diferente. Porque a gente anda pela rua e as pessoas ficam esperando realmente achar pessoas diferentes. E quando acham, olha assim, pô, esse camarada ali é crente. Né? Nosso pastor que não se segura. Ele vê uma pessoa assim, ele sente logo, ô varão, complementa logo com um varão, deixou o rapaz do lado do restaurante, do garçom, até constrangido, irmão. Ô pastor, tudo bem? Paz do Senhor. O irmãozinho servindo com maior eficiência, com maior carinho, o pastor, semblante do camarada já brilhando, dizendo, eu sou diferente. Que mostra, meu irmão, o carinho, fazer, não é você andar com título, não, é você fazer com amor, fazer... O rapaz estava servindo refrigerante, mas servindo com alegria, com amor no que estava fazendo. Tem diferença, meu irmão. Tem diferença, Jurandir, quando você está lá no teu consultório lá, que uma pessoa entra lá, doutor, estou com isso, estou com aquilo, estou com essas manchinhas, estou com essa dor aqui, e você vai e fala com atenção, com amor. Coisa que está fora de moda, está escasso, está se perdendo. O cuidado de um com o outro está se perdendo. Então essa é a diferença. Essa é a obediência desse homem aqui chamado Abraão, que quando o Senhor pediu o que ele tinha de precioso, ele não pensou 2 vezes, ele foi lá e fez. Ele foi lá e fez e chegou, todos conhecem, né? Lá diante do altar, ele pronto para imolar o seu filho. De repente aquela voz já estava verdade. Aleluia. Sondando até onde ele ia. Se ele realmente ia. E quantos de nós temos a oportunidade de chegar até o limite? Até o limite do Senhor falar, tá bom, até aqui. Até aqui, eu já vi que você vai submeter à minha vontade. Aqui o escape. Está aqui a solução. Está aqui a válvula de saída. Está aqui o caminho para você. Não vai ser fácil. Ele teve que sair de onde ele estava, pegou o seu filho, zatou e foi lá. O cabrito, o bode, não estava aqui do lado dele pastando, não, estava agarrado lá, meu irmão. De repente deu trabalho, ele teve que ir lá, teve que subir no mato, tirar os galhos. E quem disse que o bicho estava a fim de se sacrificar? De repente aquele bicho lutou com ele, ele teve que garrotear o bicho. Meu irmão, não vai ser fácil, mesmo que a bênção esteja preparada para você. Você vai ter que suar a camisa, você vai ter que batalhar por ela. Você vai ter que continuar perseverando. Porque lá, quando o Tiago testifica, né, que Deus achou graça e ele foi encontrado como fiel, herói na fé, né, alguém que guardou a sua fé, ele teve que sacrificar, ele teve que suportar, meu irmão. E quantas mais coisas não aconteceram, né? Quantas mais coisas não aconteceram com esses homens que viveram esse evangelho, viveram de fato a vida de santidade, de busca. E eu digo para vocês que eu me alegrei muito, porque pensando, orando, louvando ao Senhor nessas passagens, nessa meditação, o Senhor me deu a oportunidade de eu também
fazer uma introspectiva, né? E quando nós temos a oportunidade de compartilhar o que nós recebemos, nós também nos moldamos, nós nos policiamos. E como é bom nós termos essa responsabilidade. Como é bom você sair da sua casa, assim como a nossa irmã teve a oportunidade aqui, né? Veio, não balançou na base, porque já saiu de casa preparado, nosso irmão com a oportunidade de louvor também. Meu irmão, se nós saímos para trabalhar, nós temos que sair já com a nossa reserva, assim como o louvor falou, nós temos que sair com a nossa reserva, nós temos que sair sabendo que nós estamos saindo para um campo de batalha. Assim como nós vamos encontrar pessoas que vão estar ali, de repente só precisando de um abraço, de um carinho, de uma palavra amiga. De repente a gente vai encontrar também alguém que está quebrado, que vai precisar de você para o ajudar a levantar. Aleluia. E quantos de nós não queremos ser achado esse amigo? Quantos de nós não queremos ser achado esse que é uma mão estendida? Eu, cerca de 2 semanas atrás, falando com o meu irmão Diácono Paulo César, e entre uma coisa e outra, que a gente troca mensagem, eu procuro sempre fazer isso, quando eu tenho a oportunidade de passar mensagem para alguns irmãos. E uma das coisas que o Paulo César falou comigo, que soltou os meus olhos nessa reflexão, foi que eu até escrevi, que aquilo que a gente prega é justamente aquilo que nós somos provados. Olha que tremendo. Aleluia. E eu meditando nessa palavra, eu falei, Senhor, como é que eu vou falar de ser amigo, de ser transparente, de ser comprometido? Será que eu sou isso tudo mesmo, Senhor? Eu vou dar para o seu altar, Senhor, e pedindo, Senhor, me dá graça e tenha misericórdia, porque é uma responsabilidade, né? Porque estamos aqui falando das coisas do Senhor e, meu irmão, verdadeiramente as coisas vêm a nós primeiro, passa aqui, ó, para depois chegar até você. Eu muito me constrangi com essa palavra, eu fiquei pensando, será que eu estou então no altar do Senhor? Será que eu sou medido por essas palavras? E me constrangeu muito, muito, muito. E diz assim, Provérbios 18, verso 24, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados que um irmão. Olha que tremendo. Quando nós somos esses que são referência, que somos achados, nós somos alguém que somos referência. Nós somos instrumento para um propósito de Deus. Nós ainda somos usados para alguma coisa. O Senhor ainda tem assim como usar essa ferramenta. Que nos deixamos ser uma ferramenta do Senhor. Nós nos deixamos ser usados. E Ele tem essa liberdade. Mas quantos de nós, às vezes, não damos essa liberdade a Ele, para Ele trabalhar, nos usar? E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu sou essa ferramenta? Porque o tempo todo, a palavra ela corta primeiro em nós, para depois chegar até as outras pessoas. E falando do texto que sempre solta os meus olhos, eu até anotei Hebreus capítulo 12, verso de 1 ao 3, que diz assim, ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que a nós está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Aleluia. Olha que tremendo, né? O próprio Deus, o próprio Cristo suportou, viveu, sentiu na pele, para que sejamos nós, tenhamos nós um reflexo, tenhamos nós uma referência. Nós que estamos em busca da nossa carreira, que estamos traçando o nosso propósito, suportando a nossa lida, a nossa vida, naquilo que foi dado a nós como uma oportunidade de viver o Evangelho.
exercitar essa fé. E que tremendo, né? Que o próprio Cristo, né? E diz a palavra que, não desprezando a afronta, sentou-se... Não, aqui ó. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto. Isso aponta para o quê? Para uma consequência. Suporta a aprovação, tu suporta o que está te proposto, o que você está vivendo, o que você está sendo experimentado, mas sabendo que tem algo para acontecer além disso. Não vai, só vai passar afronta, tu só vai passar peleja, tu só vai sofrer, tu só vai trabalhar, só vai... Meu irmão, há um céu de glória preparado para a tua vida. Há uma salvação pré-estabelecida. Tem uma vida com Deus preparada. O que cabe a mim e a você é anunciar essa nova. É compartilhar essas novas que já chegou até a mim e até você. Porque somos nós esses anunciadores desse amor tão grande, tão tremendo. Mas devemos nós nos policiar. Devemos nós nos desviarmos. Mais à frente, nesse mesmo capítulo 12, diz assim, o capítulo 12, o verso 11, você que quiser, puder acompanhar, o verso 11 diz assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Olha que tremendo. Olha que ensinamento. Não são palavras minhas. A palavra, quando nós somos testificados, quando nós sentimos, nós vivemos. Meu irmão, não retrocede, não para não. Se você está passando uma momentânea tribulação, ela não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada. Não dá para comparar. Aleluia. Mas é para te gerar um fruto de amadurecimento, de qualificação, de aperfeiçoamento que vai te levar a um estágio diferenciado. Meu Deus. Que estágio diferenciado é esse? De repente você vai pensar, pô, mas eu não chego de tanto sofrer. Tudo bem, mas o que parece ser sofrimento não é um sofrimento, é uma experiência que você exercita a sua fé. Nesse momento, é até, caramba, mas nós não somos provados naquilo que nós não podemos ser aprovados. Se você está sendo aprovado, você está sendo provado em algo, esse algo vai te gerar vida, vai te gerar para você um fruto de amadurecimento, um fruto, não digo nem peso de glória, que assim como a pastora falou, não é um peso, mas é uma satisfação, é um amadurecimento, meu irmão, é uma bagagem. Assim quando você às vezes vai no teu colégio lá, que você consegue concluir o teu ano letivo, que você pega o teu certificado, ou quando você vai ali na tua empresa e tu passa por aquele treinamento, período pequenino, e o camarada vem, você vai conseguir ficar nesse setor aqui que vocês desenvolveram bem, ou você que dirige, passou na prova, está aqui a sua habilitação. Meu irmão, isso dá uma sensação de, caramba, eu consegui. Meu irmão, é assim mesmo no reino espiritual, no mundo espiritual, quando você suporta a tua batalha, quando você passa por aquele momentânea tribulação, que aos seus olhos, aos olhos de repente daqueles que estão como uma nuvem de testemunha, assistindo. Pô, será que esse irmão vai suportar isso? Será que ele vai ou vai retroceder? Aí você vai, né? Dá aquela paradinha. Agora eu vou fazer, agora eu vou parar para beber uma água. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí você vai olhar as palavras. Aí você vai, começa a lembrar. Começa a trazer a memória o que te traz esperança. Tu começa a lembrar, porque você está no meio do furacão, meu irmão. E no meio do furacão, o vento sopra, a água bate, pedra bate, galho vem, você tenta se proteger, está penando. Não é fácil, você sabe, mas você tem que continuar, você não vai parar. Se você retroceder, você não tem prazer na tua vida, meu irmão. Você vai deixar a fé. Então você tem que fazer o quê? Procurar estratégia. Aí você vai e olha para quem? Estou só? Não, Senhor, me dá graça, me dá ajuda. Prepara o companheiro, levanta alguém para me auxiliar nessa luta aí. Aí você vai, olha para o lado, olha para o outro, só tem gente igual a você.
né? Todo mundo sofrendo junto. Mas se tiver no mesmo espírito, meu irmão, se esse que você olhar para o lado, se ele tiver na mesma ligação, ele vai ter uma palavra de Deus para a tua vida. Você vai ter uma palavra de Deus para a vida dele. E ambos vão caminhar. Vocês vão alcançar. Porque foi assim com a minha vida. Em outro momento, em outros dias, outros tempos, eu estava não cocheando em dois pensamentos, mas duvidando daquilo que o Senhor tinha prometido para mim em outro tempo. Que o Senhor me falou, te darei aquele lugar. E eu olhei, Senhor, mas não faz muito tempo não, deve fazer uns 22 anos só. Nós estávamos lá no terraço e o Senhor falou para mim, eu te darei aquele lugar. Eu fiquei todo alegre, né? Eu sempre trabalhei em oficina, sempre quis ser dono, mas sempre fui empregado. Aprendi a ser um excelente empregado, nunca aprendi a ser patrão. Passou esse tempo todinho, eu fui trabalhar em todos os lugares, trabalhei com um monte de gente. E o Senhor agora, cerca de um mês, 15 dias atrás, está fechando um mês, né, irmãos? Está fechando um mês agora. O Senhor me deu a oportunidade de eu ter o meu próprio negócio. Eu estou com a minha oficina aberta, já estou com clientes, tenho serviço marcado em agenda, em programado para vir. Não me falta nada. O que me faltava era eu tomar posse daquilo que já tinha sido proposto. Eu simplesmente tinha que pegar e fazer. Só que eu, com o medo natural do homem, nunca fiz. Sempre ouvi a palavra de pessoas, amigas, que confiando naquilo que o Senhor me confiou, viam em mim um potencial que eu não via, que é natural, meu irmão. Eu estou aqui no altar do Senhor e eu olho para a minha vida e eu digo para vocês diante do Senhor que está aqui. Eu não vejo esse potencial todo para poder ministrar para a tua vida. Mas só que quem fala através de mim não sou eu, é o Espírito Santo. E assim como ele fez com a minha vida, ele quer fazer com a tua vida. E assim como eu estou falando para você que ele fez. E tem algumas pessoas aqui que podem testificar. Eu tenho meu espaço hoje, está funcionando, já estou trabalhando, não preciso me preocupar com. Eu tenho que me preocupar em trabalhar. Eu tenho que me preocupar se vai chover forte, se vai ventar muito, se vai fazer muito calor, organizar, preparar, entregar, cumprir com o meu compromisso. Eu não vou poder ficar em casa vendo lá o Lei e Ordem, ficar vendo lá Chicago Fire. Eu não vou poder, meu irmão. Eu tenho que ir para a oficina. Eu tenho que abrir, eu tenho que cumprir o horário, chegar às 8 e sair de lá às 6. Eu tenho que ter responsabilidade. Eu não posso, se é porque eu sou dono, cruzar o braço. Não, eu tenho que ser o primeiro a me esforçar. Como minha esposa fala, eu tenho que ser o meu melhor funcionário. Eu tenho que ser o mais aplicado, eu tenho que ser o mais comprometido para que eu possa fluir. E não é diferente aqui com as coisas do Senhor. Eu pensando assim, eu quero apresentar o melhor. Aí o Senhor falando no meu coração. Então, compartilha o que eu tenho feito na tua vida. Glória a Deus. E o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Aleluia. E diz assim o verso 14 do mesmo Hebreus 12. E diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. É isso? É. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha que tremendo. Na caminhada pode acontecer, meu irmão. Pode acontecer o desânimo, no propósito, no trajeto, na caminhada, no ir. Pode acontecer uma palavra de desânimo, pode acontecer algo que venha fazer você retroceder. Você pode até dar um passo atrás para assim, tomar um impulso e dar um salto à frente, mas retroceder nunca. Amém. Não volte atrás naquilo que o Senhor já te confiou, naquilo que Ele botou nas tuas mãos. Eu aqui, diante do Ministério de Louvor, a ministração, as palavras, os louvores, e o Senhor falando comigo o tempo todo. Descansa. Sou eu que vou falar, é eu que vou através de você. Eu tenho aprendido com o meu pastor que cada um de nós temos um padrão, uma forma de compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Cada um de nós temos um talento pré-estabelecido pelo Senhor, uma forma, uma instrumentalidade, algo pronto. Eu não vou citar nomes, mas é assim, meu irmão. Então, às vezes tu olha assim, mas eu não tenho essa qualificação toda, eu não tenho essa desenvoltura toda, eu não sou... Meu irmão, pensamos que não, mas todos nós temos algo para compartilhar. O Senhor tem feito. Porque
O que foi dado nas nossas mãos, o que foi dado a você, o que foi dado a mim, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E que Evangelho é esse? O Evangelho da salvação. Que Cristo morreu por nós para nos salvar, para nos trazer a graça, para nos alcançar pelo seu amor, pelo seu sangue, através do seu sacrifício. E qual é a dificuldade de você compartilhar isso? Se você não consegue falar isso, viva pelo menos. Como é isso? Fazendo assim, ó, se esforçando, vindo à casa do Senhor, buscando entendimento, Aleluia. se comprometendo com as coisas do Senhor, se voluntariando por uma faxina, por um mutirão, por uma cantina. Vai ter um evangelismo, pastor Rafael, pastor Evandro, eu estou junto, vamos lá, vai lá, está perto, participando, porque dessa forma nós anunciamos o reino, nós compartilhamos daquilo que nós já recebemos, porque nós, pela misericórdia, já fomos alcançados. Aleluia. Essa graça redentora, ela já nos alcançou, meu irmão. Louvado seja Deus. E já alcançou a tua vida, já alcançou a minha vida. Então que possamos nós conseguir ainda compartilhar disso. Porque nós recebemos de graça. E de graça nós temos que levar, meu. Nós temos que entregar. Não podemos reter para nós, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu toda hora vou citar meu pastor, porque é ele que é alguém que me Aleluia. ajuda. E eu falava com ele, pastor, às vezes eu me perco quando eu estou aqui na ministração e eu quero voltar no que eu li no rascunho. Aí eu fico aqui lendo o rascunho e... Peraí, Espírito Santo, deixa eu dar uma lidinha aqui. O Espírito Santo já está falando. Aleluia. Não precisa você dar ajudinha, não deixa ele falar. Então, Epa. eu falava isso ontem com o pastor, às vezes eu me... Ontem não, foi sexta, né? Estivemos juntos. E eu falava, às vezes eu me travo nessa condição de querer fazer a coisa tão perfeitinha, mas quem conduz, quem trabalha, quem faz, meu irmão, É ele. mais uma vez eu quero te dizer, quem faz as coisas, quem ministra através de nós é o Espírito Santo. Então, a gente não precisa fazer algo perfeito, porque o mistério é o Espírito. Assim como o louvor que eu ouvi aqui, eu estava de cabeça baixa, ministrando sobre a minha vida. Eu ouvi falando, não sei se foi o louvor, se foi a oportunidade, mas sobre o vaso e a excelência do elemento que está dentro do vaso, que não é o vaso, foi o copo, né, que a pastora falou, alguma coisa assim, que se desmancha quando está vazio, mas quando esse mesmo está cheio, ele não se deteriora. Aleluia. Se nós tivermos a essência do Espírito, meu irmão, às vezes você não tem a eloquência, a dicção, às vezes não tem a desenvoltura, mas o Espírito ele vai fluir. Amém. O desejo do meu coração é que esse Espírito possa estar confirmando no teu coração aquilo que ele botou no meu coração, que é usar a ferramenta que você tem. Já que você não tem grande, né, intelectualidade, grande profundidade, eloquência nas palavras, usa a simplicidade do teu coração, aquilo que o Senhor já te deu. Amém. Porque assim o Senhor fez comigo no dia de ontem, no dia de quinta-feira, de quarta-feira. E eu confesso para vocês que a semana todinha eu fiquei pensando nessa palavra. E o Senhor falando, o espelho, e o espelho? Né? Você é reflexo da minha glória, você é isso que você fala que é, você vive esse evangelho. Eu pensando, Senhor, como viver esse evangelho? E procurando assim, discorrer na Bíblia, né? E tentando entender. E eu falei, será que existe como dar exemplos dentro da Bíblia de pessoas que foram exemplos de companheirismo, de obediência, de submissão? E o Espírito o tempo todo me apontando para Cristo. Cristo, Cristo. Porque a nossa responsabilidade aqui é anunciar ao Cristo da nossa salvação. Assim como, aí eu falo, Abraão, Isaac, Jacó, Jó. Eu fui lá em Jó e comecei a ler do capítulo 1 até o 10. Eu falei, meu Deus, como esse homem padeceu, sofreu, suportou, quanta coisa que passou. Mas era um homem passivo das mesmas dificuldades que eu e que você. O Senhor achou nele graça, achou nele amor, reverência, zelo, porque era alguém que, né, o próprio Deus deu testemunho dele, né? Mas era um homem que perecia, que sofria as dores
Mas uma coisa interessante que a palavra de Deus diz que 3 de seus amigos, né, se aproximaram. Mesmo que não ajudaram muito, mas aproximaram. E interessante, né, nós lembrarmos que a gente também temos essa referência. Nós também somos pessoas que precisam de amigos, que precisam de pessoas que se cheguem a nós. E olha que tremendo, eu vou ler o capítulo 4 contigo, mas olha que reflexão tremenda que o Senhor me levou. Que Jó, assim como Abraão, né, foi achado como amigo de Deus, né, por obediência, pelo comportamento, ele tinha pessoas que se aproximavam dele e pessoas que testificavam da sua fé. Aí eu fiquei pensando, rapaz, eu digo que eu não fiquei só lembrando das minhas lutas não, tá? Eu fiquei lembrando da luta de algumas pessoas que eu conheço e fiquei pensando, fulano passa para naquele vale, mas quando ele está naquele vale, meu irmão, o Senhor usa ele e através dessa situação que ele faz, o Senhor impulsiona outros para alcançá-lo. Fulano, quando está gemendo lá, levanta a mão, logo outros vêm e se junta a ela e junta aquela corrente de oração, um propósito. Beltrano, quando pede oração, o grupo se levanta, o ministério se levanta. Meu irmão, quando a gente sacode a roseira, quando a gente solicita, quando você, né, liga para um irmão, você pede um socorro, ai querido, me ajuda em oração, estou passando por isso, por isso, por isso. Ou quando você de repente, cesta básica findou aqui, o gás acabou. Meu irmão, quando você faz isso, você também dá a oportunidade do Senhor, através daquela pessoa, te alcançar. Aleluia. Você não está sendo peso não, meu irmão. Você está sendo um canal do Senhor, para que Deus possa trabalhar na vida daquele, porque Deus vai colocar condição. Uma coisa que eu tenho no meu coração, uma das orações que eu faço, eu até comentei isso com alguns amigos, é que a minha oração, pastor Rafael, é que quando o camarada chega perto de mim, poxa, mas está meio caro a tua mão de obra. Sabe o que eu faço? Sabe qual é o meu argumento que o Senhor me deu? Meu irmão, eu estou orando para Deus te dar a condição de você manter teu carro. Se o seu carro quebrar, fica tranquilo, porque a minha oração é que você tenha a condição de consertá-lo. Não vai ser peso para você, Deus vai te dar a condição. E você vai vir a mim, vai me abençoar, eu vou te ajudar e vai ficar os dois satisfeitos. Aleluia. Não vai ser problema. Então os clientes que vêm a mim, ele tem que gastar, porque infelizmente o carro quebrou. Mas quando vem a minha oração é, Senhor, dá condição a ele, para que ele possa, através dele, me abençoar, porque o Senhor vai dar condição a ele de eu ajudá-lo no carro dele, que ele não sabe fazer, eu sei, eu vou fazer, consequentemente, se ele vai ter recursos para me pagar, eu vou manter o meu negócio, vou ajudá-lo e todo mundo vai ficar bem. Então, Senhor, me ajuda. E é assim que o Senhor tem feito. Aleluia. E nós somos vistos. Pessoas nos veem. Pessoas lembram de nós. Amém. Porque ninguém lembra de procurar alguém que está insatisfeito. Eu não vou procurar o Leandro. Pô, Leandro, dá força aqui. Pô, Leandro, dá força aqui. Irmão, só traz problema. O Leandro não vai querer ajudar o irmão que só traz problema. Agora, se for um irmão que está pronto a ajudar, um proativo, um irmão colaborador, o Leandro vai ter alegria. Peraí, cara. Pô, mesmo que eu tenha que ver um dia da minha folga, deixar de descansar para te ajudar, eu vou. Por quê? Não é porque é moeda de troca por pagamento, mas é a satisfação de ajudar o irmão. Aleluia. Né? De exercer aquilo que o Senhor deu a ele. E também, através dele, ser canal e testificar uma vez mais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu fiquei, mesmo lendo a Suma, entendendo a posição aqui de Eliafai, mesmo entendendo a posição de Elifai, que é uma posição meio que crítica, né, de alguém que não entendeu o mistério do que estava acontecendo na vida de Jó, ele deu um bom testemunho. Vamos ler. Então respondeu Elifaz, o temita, e disse: se intentamos falar-te, afadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos,
esforçastes as mãos dos fracos. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos dos falecentes fortificaste. Olha que tremendo. O homem estava todo ruim, estava sofrido demais. E mesmo assim estavam dando um testemunho da vida daquele homem. Às vezes você olha assim, pô, mas eu estou tão pobrinho, eu sou tão magrinho, tão sofridinho. Meu irmão, mas você na tua deficiência, na tua limitação, até aí o Senhor está tirando um proveito. Porque o Senhor está fazendo aqueles que estão à tua volta lembrar de quem você sempre foi. Amém. Mais à frente um pouco fala. Mas agora te vem a fendas, porventura não te teu. Aqui no 6. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, sinceridade dos teus caminhos? Olha que tremendo! Olha que tremendo! Então, aquele homem que sempre viveu um evangelho de fato, sempre viveu uma vida diante de Deus, porque diz o texto lá atrás, diz lá no livro, que ele era alguém que tinha compromisso, que sacrificava, que se santificava, que buscava pela sua família, pelos seus. Ele tinha uma vida no altar. E essa vida era vista por aquelas pessoas que estavam ali, essa nuvem de testemunha que é assim, igual com a tua vida, igual com a minha vida, meu irmão. E esses homens que estavam perto dele, mesmo que não entenderam que ele estava passando aquele momento, porque o Senhor permitira, mas mesmo assim aqueles homens lembravam ele, pô, mas você foi um cara santo, sempre foi um cara... Você fazia acontecer, agora você está se deixando abater, está freando. Que isso, rapaz? Levanta a tua cabeça. Só que eles não entenderam o mistério, mas eles estavam testificando do cuidado que ele sempre teve com aqueles. Então, até às vezes, no momento que você possa se achar, estou vencido, perdi, acabou, não dá para mim, até nesse momento, meu irmão, até nesse momento, eu espero que essa palavra ela possa ter sido para você, pelo menos como uma luzinha, para que você possa lembrar assim, eu não estou só, né? Eu não estou só, porque tem louvores que falam, né? Eu sei que não estou só, eu quero só crer que o amanhã, meu filho nem gosta que eu se revolta, eu conheço as letras, mas eu não sei cantar. Mas eu amo louvor, eu amo adoração. A gente adora. A gente adora. Nós somos aqueles que acompanham. Mas, às vezes, nós olhamos para nós mesmos e só vemos a nossa limitação, só vemos onde nós somos fracos. Mas, às vezes, até na nossa fraqueza, até na nossa limitação, o Senhor opera. Amém! Até no nosso não. Quantos de nós, né? Ricardo e Vanessa, estou muito orgulhoso de vocês, pelo posicionamento de vocês em relação ao Davi. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu, que sou padrinho, amigo, cunhado, compadre, irmão, estou feliz. Imagina o Senhor olhando a vida deles e fazendo assim, poderiam ter cedido, mas preferiram obedecer. Glória! Amém! E isso, aos olhos do Senhor, meu irmão, não tem preço. Não tem preço. A obediência, ela sobe com o maior cheiro suado ao Senhor. Porque qualquer sacrifício, simplesmente submeteram. Gente, até aqui eu posso, daqui para lá eu não quero, porque eu respeito a vocês, eu amo, mas vocês são bem-vindos, mas até aqui, daqui para lá eu prefiro que não faça. E todos que vieram por amor, se alegraram, se divertiram e respeitaram a família. E muito me alegrei, porque poderiam também ter cedido. Não tem nada a ver, porque o mundo hoje é o do nada a ver. Né? Mas nós, como crentes, como servos do Senhor, ainda resistimos às coisas desse mundo e nos posicionamos. E nesse posicionamento, até nesse posicionamento, a gente prega. A gente evangeliza. A gente mostra que a gente não é igual. Ou não somos mais como éramos antes. Que já é uma forma também de nós mostrarmos que existe uma diferença. Amém, queridos? Amém, Jesus. Quero agradecer a Deus, a meus pastores pela oportunidade.